Boa noite, que bom que você está conosco, assistindo pela internet, no culto de quarta-feira. Que esse culto possa ser uma bênção em sua vida e que você possa ser transformado pelo amor de Deus. Peço a você que feche os olhos e curve sua fronte e vamos conversar com Deus. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque estamos no meio da semana e aqui estamos para poder ouvir a Tua palavra e também colocar nossos pedidos em Tuas mãos. Abençoe a cada um que está aqui assistindo, abençoe o pregador, nos dê um restante de semana na Tua companhia e que possamos estar sempre dispostos a fazer o que Tu queres que nós façamos. Obrigado por tudo, Senhor, esteja com o momento a seguir, é que pedimos e oramos por Jesus. Amém. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei com grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me, agora eu sirvo a Ele enfim. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados otorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver, e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões neste lindo país, que Jesus foi no céu preparar. Vou morar neste lar terrenal e feliz. Vou morar neste lar terrenal e feliz. Chegando o dia, a Bíblia assim me diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. Constantemente seu rosto então verei, e estarei para sempre junto ao Salvador. E estarei para sempre junto ao Salvador. Muito boa noite para você. Como Paulo falou ao início, como é bom nós estarmos juntos, ainda que virtualmente, para termos um momento de um tempo separado para buscarmos a Deus. E é um privilégio no meio de uma semana, não sei como está sendo a tua, mas chegarmos aqui e podermos recarregar as baterias para finalizar essa semana. Como eu falei antes, não sei que lutas tu tem travado, mas o fato é que nós temos um Deus que é muito maior que tudo isso. Se nós temos dificuldades, sabemos também, conforme Deus nos deixou ali escrito na sua palavra, no livro de Salmos, o capítulo 37, o verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É com esse pensamento que eu quero te convidar agora, para que a gente de joelhos
com os olhos fechados, em espírito de adoração e de oração, busquemos a Ele. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque até aqui nós sentimos que a Tua mão esteve sobre cada um de nós, Senhor. Os milagres e a Tua misericórdia, Senhor, se renovaram a cada dia e nos permitiram chegar até aqui. Então, Pai, é em Tuas mãos que nós entregamos a nossa vida, de todas as pessoas que nos assistem nesse momento, dos nossos queridos, Senhor, dos nossos familiares, amigos, nossos irmãos, porque queremos, Pai, te pedir que Tu cuide de cada um deles. Habita nos nossos lares e, acima de tudo, Senhor, habita no nosso coração. Que Tu encontre espaço, Senhor, na vida de cada um de nós e que nós possamos entregar nas Tuas mãos tudo aquilo que hoje nos tira a tranquilidade e também, Senhor, entregar nas Tuas mãos tudo aquilo que nos faz feliz, que nos torna gratos, Senhor, pelo cuidado que Tu tens com cada um de nós. Vamos para mais um restante de semana e queremos seguir, Senhor, como chegamos até aqui, ou seja, de mãos dadas contigo. Pai, nós Te entregamos a nossa vida e pedimos perdão também aonde temos errado, também, Senhor, rogando que Tu nos ajude a melhorar. São bênçãos que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vivendo sem saber por quê, correndo sem saber pra quê, sofrendo a escravidão sem fim, morrendo sem saber o fim. Essa doença atual, nascer, viver, morrer sem crer, sem ver e sem saber por quê. Vivendo
Olá, boa noite a você, querido amigo, querida amiga, querido irmão que nos acompanha nesta noite. Nós estamos aqui nesse momento, um culto de quarta-feira, momento em que nós dedicamos um espaço na nossa semana para louvar o nosso Deus, para nos reunirmos para adoração. E nesse momento nós vamos então conversar um pouquinho a respeito da palavra de Deus. E eu convido você, antes de nós abrirmos a Bíblia, feche seus olhos como você está e vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem conduzido de maneira especial e carinhosa a nossa vida. Nos entregamos nas Tuas mãos mais uma vez. E nesse momento, Senhor, ao abrir a Tua palavra, que o Teu bom e santo Espírito fale ao nosso coração. E que possamos, Senhor, extrair verdades aqui na Tua palavra e colocar em prática em nossa vida, Senhor, daquilo que aprendermos do teu ensinamento. Continua conosco nesse momento, por favor, esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós hoje vamos conversar um pouquinho a respeito do livro do profeta Daniel. Quando você vai para o livro do profeta Daniel, nós entramos na história e ali nós vemos o desfecho, o decorrer da história desde o ano 606 até os nossos dias. Você vê, quando vai ali ao livro do profeta Daniel, você já entra no reinado de Nabucodonosor em Babilônia. Só para relembrar um pouquinho, quando você volta na história, você vai ver que esse cerco, Nabucodonosor, Babilônia, vindo ali para entrar em Jerusalém e levá-los cativos, foi ali um castigo. Realmente foi ali uma consequência de alguma coisa que aconteceu no ano que reinou o profeta Ezequias. Ezequias, então, você relembrando a história, você vai ver que Ezequias foi aquele rei que foi acometido de uma doença, e no momento em que ele estava ali enfermo, essa enfermidade ia levá-lo à morte, e ele então agora ora a Deus e clama a Deus, implorando a Deus por misericórdia, porque essa doença o levaria à morte. Agora ele em oração, conversando com Deus, o profeta Isaías é enviado por Deus até o rei Ezequias e diz assim: Ezequias, olha, a sua oração foi ouvida diante de Deus. E nesse momento eu vim aqui, palavras do profeta Isaías, nesse momento eu vim aqui para dizer para você que você vai receber novamente 15 anos, e você vai ter mais 15 anos de vida. E agora Ezequias ele pede um sinal, e ali no livro de Isaías, capítulo 39, você vê ali descrito nesta história, e o sinal lhe é concedido. E quando acontece esse sinal miraculoso, os babilônios, eles gostavam de estudar a astrologia, eles tinham esse credo, e nesse momento, então, eles veem esse sinal miraculoso. E quando eles vão até ali, em Jerusalém, o rei Ezequias, então, agora, no momento em que recebe a caravana, essa visita de Babilônia, ele, então, agora, ele mostra, ao invés de revelar para as pessoas que vieram de Babilônia quem era o Deus que havia concedido tudo isso a ele, ele mostra então agora as riquezas do reino, ele mostra ali o poderio bélico, ele mostra ali as coisas que haviam em Jerusalém. E agora Isaías volta ali e diz para ele: escuta, rei Ezequias, quem é que veio visitar você? E ali nessa conversa, o rei Ezequias conta para Isaías tudo o que foi mostrado para essa caravana que veio de Babilônia. E agora um problema acontece, por quê? Porque Isaías diz assim: pois não vai acontecer nos seus dias, rei Ezequias, mas povos virão aqui e vão levar vocês cativos. Isso não vai acontecer nos seus dias, mas futuramente isso vai acontecer. E agora quando a gente vem para o livro do profeta Daniel, você começa a ter ali um vislumbre. 3 cercos aconteceram em Jerusalém. O primeiro cerco aconteceu em 606 ou 605 antes de Cristo. Nós estamos falando ali do ano 600 antes de Cristo. O rei Eliaquim é quem estava ali, ou Jeoaquim, e ali os textos bíblicos vão estar ali. Daniel, seus companheiros, eles são levados cativos.
e os utensílios do templo também são levados. Agora você tem um segundo cerco acontecendo. E nesse segundo cerco, que aconteceu no ano 597, Nabucodonosor ele volta e prende Joaquim. E em algumas traduções você vai encontrar ali o nome de Jeconias ou Conias também, tá bom? Se tratando da mesma pessoa. E aí vem agora Ezequiel e mais 10.000 são levados também cativos para a Babilônia. E agora você tem o terceiro cerco acontecendo em 586 a.C., aonde Nabucodonosor volta, prende Zedequias. E agora uma situação acontece, porque nesse momento acontece a destruição de Jerusalém. Você vai ver ali o rei ele tentando fugir com a sua escolta real e seus filhos, mas eles são perseguidos e presos. Os filhos morrem na frente do rei e ele então tem seus olhos vazados e vai para a Babilônia ali escravo. E agora, entrando no capítulo 1 de Daniel, você vê ali aonde esses jovens eles são colocados diante do rei para auxiliá-los. Ali você vê o capítulo 1, verso 3 e 4, dizendo assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a linguagem dos caldeus. No capítulo 2, quando a gente vai para o capítulo 2, a gente começa a entender agora que Nabucodonosor ele teve um sonho. E no contexto, você já conhece bem a história, no contexto do capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho, mas quando ele acorda, ele não lembra desse sonho. E no momento em que ele não lembra do sonho, ele fica ali preocupado e agitado, e ele chama então agora os seus conselheiros, e ele chama o pessoal e diz assim: olha, eu preciso que vocês descubram o que eu sonhei e também interpretem para mim aquilo que foi sonhado. E agora eles começam a se debater, porque eles veem que aquilo que o rei está pedindo é algo difícil de ser atendido. E agora, em continuação da história, o rei ele volta dizendo para as pessoas: olha, vocês precisam dizer para mim o que foi que eu sonhei, eu não lembro. E aí, de repente, os magos eles dizem assim: olha, rei, conta para nós o que você sonhou, e nós vamos te dar a interpretação. Porque se o rei dissesse alguma coisa para os magos ali tentariam dizer alguma coisa para sanar a curiosidade do rei. Mas o rei não sabia o que havia sonhado. E o verso 12 do capítulo 2 diz assim: Então o rei muito se enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e a seus companheiros. E agora Daniel ele fica sabendo então do decreto. E quando ele fica sabendo do decreto, ele diz assim: olha, me coloquem diante do rei, eu quero ir lá conversar com ele. E Daniel vai lá e diz assim: rei, dá para nós um tempinho, para que a gente então consiga buscar orientação com relação a esse sonho. E agora é concedido esse tempo, e agora Daniel ele ora a Deus pedindo sabedoria com relação a isso. E agora o verso 27, quando ele volta na presença de Nabucodonosor, ele diz o seguinte, capítulo 2, verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. E o verso 28, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. E agora ele vai descrever para o rei totalmente o sonho que ele havia tido,
e também a sua interpretação. E quando Daniel começa a dizer ao rei: olha, rei, você estava ali dormindo, e quando no seu leito você teve um sonho, e esse sonho mostrava para você uma estátua assustadora. E agora Daniel descreve essa estátua para ele. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro. Os pés eram em parte ferro e em parte barro, pois não se misturam. E agora o rei começa a dizer para ele: olha, é verdade, você tem razão, Daniel. Era isso mesmo que eu sonhei, você tem razão. E agora Daniel vem e diz assim: e agora eu vou dizer para você a interpretação. Verso 36, este é o sonho e também a sua interpretação te daremos ao rei. 37, tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus do céu conferiu reino, poder, força e glória, a cujas mãos entregues aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que o dominassem sobre todos eles. Tu, ó rei, é a cabeça de ouro, porque você, Babilônia, a hegemonia, o poder, você, rei, o teu poder significava a cabeça de ouro. E agora ele começa a descrever para o rei, e diz assim: rei, agora depois do seu tempo, vai vir um poder inferior ao teu. E depois inferior, outro vai vir inferior, e mais um vai vir. No capítulo 2, no final do capítulo 2, olha as palavras de Nabucodonosor, quando Daniel terminou a sua interpretação. Verso 36. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus de deuses, o Senhor dos reis e revelador de mistério, pois pudeste revelar esse mistério ao rei. E agora o rei, ele fica ali e ele tem uma consideração especial, um carinho especial por Daniel. Só que agora a gente entra então no capítulo 3. O capítulo 2 termina com o rei Nabucodonosor dando graças e se prostrando ali e reconhecendo o Deus de Daniel. Mas quando a gente entra no capítulo 3, verso 1, ele diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver essa figura aqui. Quando você olha para o texto, você vê que Daniel ele deu uma descrição da estátua que o rei havia sonhado, que o rei havia visto no sonho. Mas agora o rei ele levanta uma estátua toda de ouro. Era mais ou menos esse edifício, um edifício de 10 andares, aproximadamente 30 metros de altura. E na continuação do texto você vai ver o seguinte: então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, os tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem do rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram todos esses aí e estavam ali para a adoração da imagem. Verso 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha ardente. E agora o rei dá essa orientação. E agora o povo se ajunta. Ali as pessoas da música começam, ali se organizam e começam então as músicas a serem tocadas. E de repente, no momento que acontece isso, aquela multidão que estava diante da estátua, agora todos eles se prostram. E de repente, alguns ali do lado do rei, eles olham lá de longe. 3 pessoas lá, estão lá no meio da multidão, e eles vêm agora e dizem assim: escuta, rei, deixa eu contar uma coisa para você. Eu estou vendo aqui de longe, mas parece ali, tem 3 pessoas que não estão ali, que não obedeceram àquilo que o senhor falou. E quando o rei se levanta e olha, e eles enxergam ali a 3 pessoas, 3 jovens daqueles que haviam estado com Daniel, que haviam sido levados cativos, Sadraque, Mesaque e Abednego.
E agora o rei manda chamar eles na presença do rei. E quando eles chegam ali, o rei diz assim: escuta, vocês não querem se prostrar diante da estátua que eu levantei? Então vamos fazer o seguinte, eu tenho uma consideração por vocês. Então vamos fazer o seguinte, eu vou mandar novamente que toque a música. E vocês terão a segunda chance para vocês então se prostrarem e adorarem a imagem, porque senão a consequência também vai ser para vocês. E agora o versículo 16 diz o seguinte: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que ousadia, não? E agora o rei muito se enfureceu, verso 19, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha sobremaneira acesa. E agora esses homens foram ali e começaram a amarrar eles, e foram ali e lançaram eles dentro da fornalha. Só que no momento em que eles são lançados dentro da fornalha, o rei ele se assusta, ele fica espantado. Por que é que o rei se espantou? Verso 24 diz assim, capítulo 3, verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Verso 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos andando, passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E então os 3 homens saíram do meio do fogo. Que fantástico, inacreditável aos olhos do rei. Que miraculoso, a situação estava acontecendo e o rei estava espantado de ter visto ali o livramento que aconteceu aos 3 homens que não aceitaram se curvar diante da idolatria. Capítulo 3, verso 28 diz assim: Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para não servirem nem adorarem algum outro Deus, senão o Deus verdadeiro. Por mim agora é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. E o verso 30 ele diz assim: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Esses 3 jovens, a história desses jovens mostra para nós lições muito importantes e que acontecem da mesma maneira nos nossos dias. Eu quero falar com você a respeito de 4 lições importantes. Nós poderíamos tirar muitas lições aqui. Nós poderíamos tirar muitas, mas nós vamos falar sobre 4 lições muito importantes que nós podemos tirar dessa história. E a primeira delas é a lição da fidelidade. Dá uma olhadinha aqui, por favor. Diz assim: o rei ordenou que homens fossem levados perante ele. Ali nós lemos a respeito disso. E eu queria conversar com você no 2º parágrafo, e diz assim: firmemente os hebreus testificaram de sua fidelidade ao Deus do céu e de sua fé em seu poder para livrar. O ato de se curvarem ante a imagem fora compreendido por todos como um ato de adoração. Tal homenagem eles só poderiam render a Deus.
Você e eu, nós precisamos aprender com esses três jovens hebreus. A fidelidade a Deus é a primeira lição. Você e eu temos sido fiéis a Deus, independente da circunstância, independente do lugar. Temos sido fiéis a Deus. Deus vai honrar você no momento da sua fidelidade. Deus vai honrar você quando você é fiel a Ele, seja em qualquer aspecto que for. A segunda lição, ousadia. Foram inúteis as ameaças do rei. Ele não logrou desviar os homens da sua obediência ao governador do universo. A história de seus pais, dá uma olhada aqui. A história de seus pais lhes ensinara que a desobediência a Deus resulta em desonra, desastre e morte. E que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o fundamento de toda verdadeira prosperidade. Enfrentando calmamente a fornalha, eles responderam: não necessitamos de te responder, ó rei, sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Sua fé foi fortalecida ao declararem que Deus se glorificaria em libertá-los e que a triunfante segurança nascida da implícita confiança em Deus, acrescentaram: e se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Seja no trabalho, seja na faculdade, eu não sei, aonde você talvez pode ser testado, aonde a sua fidelidade pode ser questionada. E nesse momento é que Deus diz para você: seja fiel, porque eu vou honrar você. A terceira lição é a lição da confiança. Enfrentando calmamente a fornalha, eles responderam que não necessitavam de responder ao rei. Sua fé foi fortalecida ao declararem que Deus se glorificaria em libertá-los. E com triunfante segurança, eles tinham a confiança de que realmente Deus poderia livrar. Os 3 hebreus declaram a toda a nação babilônica a sua fé naquele a quem adoravam. Eles descansaram em Deus. Na hora de sua aprovação, lembraram da promessa. Um texto muito conhecido em Isaías 43, verso 2. E ali diz assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. E foi exatamente o que aconteceu com esses hebreus. Quando, ao saírem da fornalha, nem cheiro de queimado havia em suas roupas. Da maneira que entraram na fornalha, eles saíram da fornalha. E de maneira maravilhosa, sua fé no Deus vivo tinha sido honrada à vista de todos. Sabe de uma coisa, querido irmão, querida irmã? A sua fidelidade a Deus, Deus vai honrar à vista de todos. Sabe por quê? Porque você e eu, nós vamos fazer com que Deus seja glorificado diante da nossa fidelidade. Louvado seja o nome de Deus. E a quarta e última lição: Deus nos livra na fornalha. Os tempos de provação que estão diante do povo de Deus reclamam uma fé que não vacile. Seus filhos devem tornar manifesto que Ele é o único objeto de seu culto e que nenhuma outra consideração, nem mesmo o risco da própria vida, pode induzi-los a fazer a mínima concessão a um culto falso. De maneira nenhuma, querido, você e eu devemos deixar a mínima coisa transparecer a respeito da nossa adoração. E ela deve ser prestada somente ao Deus do céu. Para o coração leal, as leis de homens pecaminosos e finitos se tornam insignificantes ao lado da palavra do eterno Deus. A verdade será obedecida, embora o resultado seja prisão, exílio ou morte. Como nos dias de Sadraque, Mesaque e Abidnego, no período final da história da terra, o Senhor operará poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo direito. Aquele que andou com os hebreus valorosos na fornalha ardente estará com os seus seguidores em qualquer lugar. Sua constante presença confortará e sustentará
Espírito de Profecia, na página Profetas e Reis, na página 512 e 513. Eu queria convidar você, querido irmão e querida irmã, a sermos fiéis a Deus, independente de qualquer coisa. Queria convidar você, querido irmão e querida irmã, a depositar a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Momentos difíceis estão passando em nossa vida hoje. Você e eu passamos por tribulações e dificuldades. E nós seremos provados. O fim está se aproximando e nós já estamos vivendo nos últimos dias, aonde a nossa fidelidade, aonde a nossa adoração será testada. E você e eu vamos falar a respeito de nossa adoração a Deus, de nossa reverência, a respeito do Deus Criador e do Deus Salvador. Seja no seu trabalho, seja no local da faculdade, seja na escola, seja em qualquer lugar, querido. Você e eu somos chamados a testemunhar do Deus Todo-Poderoso. E Deus certamente honrará você, independente da circunstância, independente do lugar, independente do que seja, a despeito de qualquer outra coisa. Deus vai honrar você, aonde você for, se você for fiel a Ele. Que Deus te abençoe nessa noite e no restante da semana. E continue caminhando com você. Nunca se esqueça. Seja fiel a Deus e Deus vai honrar você. Fecha seus olhos e vamos orar. Pai querido, louvado e exaltado seja o seu santo nome. Quando olhamos para as histórias bíblicas, para os personagens bíblicos, nós vemos a tua mão poderosa guiando a cada um deles, guiando a história para um caminho, para um desfecho seguro. Que nós queremos, Pai querido, da mesma maneira que o Senhor esteve com os hebreus no passado, que o Senhor esteja conosco aqui também. Momentos difíceis nós passamos, estamos no final da história desse mundo, e da mesma maneira que eles tiveram a sua prova, foram fiéis e leais ao Senhor, e o Senhor os recompensou, nós também queremos ser leais e fiéis ao Senhor, depositando a nossa confiança e segurança nas tuas mãos, para, Senhor, poder estar contigo, e no final, quando tudo isso terminar, nós possamos estar contigo por toda a eternidade também, vivendo na Canaã celestial. Continua conosco, Pai querido, abençoa cada irmão, a cada irmã, as suas dificuldades, as suas lutas, as suas limitações, que sejam, Pai, abençoados, que sejam revestidos de poder para suportar os dias maus, porque muito em breve o Senhor vai voltar para nos levar, para viver contigo por toda a eternidade. Dá-nos uma noite abençoada na tua companhia, perdoa-nos e salva-nos para o teu reino. São bênçãos que te rogamos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.